Manuel Tavares, eu tô passando aqui para deixar esse vídeo para as pessoas que leem e que não tem muito entendimento do livro que está lendo. Então, tem três formas de entender uma leitura de um livro. Essa semana eu passei e estava conversando com uma jovem e ela disse que já tinha lido o livro. Eu toquei no assunto do livro Pai Rico, Pai Pobre, porque eu vi ela citar algumas passagens do livro e eu perguntei para ela se ela tinha lido o livro Pai Rico e Pai Pobre. Ela disse que sim, mas que ela não tinha entendido muito o que ele queria passar e que ela não acreditava. E eu disse para ela que tinha três maneiras de ler um livro. A primeira maneira que tem de ler qualquer tipo de livro é que você vai saber da vida do autor, de onde ele saiu, qual foi a trajetória dele, como ele chegou no nível, vamos dizer assim, de prosperidade, de riqueza, dependendo do autor. A segunda é, você vai absorver do livro as experiências que ele vai contar dentro do livro, que ele vai transpassar para quem está lendo, para o seu leitor. E o terceiro, que é o mais importante, sem esse, as duas primeiras não têm valor. Porque as duas primeiras você vai ler só como, vamos dizer assim, uma informação, vai ficar só como informação na sua vida. Saber da vida do autor, o que ele passou, as experiências dele, o que ele fez para que essas experiências gerassem, vamos dizer, ativos na vida dele. E o terceiro, sabendo da vida do autor, sabendo das experiências dele, você tem que ir para o terceiro entendimento do livro, que é o mais importante, pegar o que ele colocou dentro da escrita e colocar em prática. Sem isso vai ser só um livro de informação para você. Então ela disse que não acreditou muito no que ela achou muito surreal do que ele escreveu. E eu disse para ela e digo para você, sabe por que o conteúdo de um livro não gera muito, de certa forma, impacto nas pessoas? Porque elas leem um livro segundo a crença que está instalado nelas. E elas acham impossível de acreditar no que o autor do livro está escrevendo. Quando você lê um livro e você compara a vida do autor, o que ele colocou no escrito, com a sua vivência, com a sua crença, com aquilo que você acredita, nenhum livro vai ser válido como, vamos dizer, uma trajetória de mudança. Por quê? Porque você vai combater o que ele está dizendo mentalmente. Por quê? Porque as suas crenças, aquilo que foi ensinado a você, aquilo que foi de certa forma doutrinado para você acreditar, vai bater de frente com o que o autor do livro está dizendo. Então, se você lê um livro criticando segundo aquilo que você acredita, a leitura não vai ter efeito para você. Se você lê e não refletir no que o autor quer dizer, se você não, de certa forma, fazer uma autoanálise da sua vida e da vida do autor naquele momento, as suas crenças vai fazer com que o livro seja somente um livro de informação. E o que aconteceu comigo foi diferente. Quando eu li a primeira vez o livro Quem Pensa Enriquece, aconteceu isso comigo. Eu li e interpretei segundo o que eu vivia, o que eu acreditava, o que estava programado em mim, o que tinha me ensinado sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre Deus. Mas depois eu continuei lendo, continuei refletindo, continuei pensando, continuei analisando, comecei a observar o meu ambiente. Foi que eu vim realmente acreditar que o que Napoleão está ensinando sempre no livro dele é verdade. É igualmente o Pai Rico e Pai Pobre. O Pai Rico e Pai Pobre, ele fala muito sobre investimento, ele fala muito sobre acreditar em si, ele fala muito sobre
as crenças que foram ensinadas para as pessoas, que investir é coisa de gente rica, é coisa de gente já que está num patamar mais elevado, mas ele tem uma escritura simples, que dá para entender. Mas é aquilo que eu estou lhe falando, se você ler qualquer livro e interpretar segundo o que você acredita, o que foi implantado em você, vai ser só um livro de informação. Então leia um livro, medite, leia de novo, repasse, leia de novo, medite numa frase, medite no que você leu, que é para poder ir quebrando as crenças que você tem e começar a acreditar no que o autor do livro deixou escrito. Pense nisso.